E aí, turminha, tudo bem com vocês? Professor Felipe aqui e vamos lá para nossa aula de musicalização. Boa tarde, turminha, como é bom te ver. E com alegria eu quero te dizer, seja bem-vindo à nossa aulinha, onde juntos vamos aprender. Boa tarde, turminha, como é bom te ver. E com alegria eu quero te dizer, seja bem-vindo à nossa aulinha, onde juntos vamos aprender. E olha só, hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal. Nós vamos falar sobre os nossos instrumentos naturais. Instrumentos naturais? Que tipo de instrumento é esse, tio Felipe? Será se é um instrumento de corda? Será se é um instrumento de bater? Ou será se é um instrumento de sopro? Os instrumentos naturais são os instrumentos que já nascem com a gente. É, isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre dois deles e vamos falar sobre os cuidados que nós temos que ter com esses instrumentos, tá bom? E o primeiro instrumento natural é, a audição. Ela mesma, ó. A-U-D-I-C cedilha A-O e é tio no A. Audição. O que é a audição, tio Felipe? A audição é o nosso instrumento natural que utilizamos para reconhecer os sons que estão ao nosso redor, tá bom? É um dos 5 sentidos, tá? E ele envolve aqui, ó, nossa orelha e o buraquinho aqui que dá lá no nosso ouvido. A gente vive numa cidade chamada São Luís, uma cidade muito linda, não é verdade? Mas, infelizmente, também, por ser uma cidade grande, ela é uma cidade muito barulhenta. Olha só, aqui o nosso coleguinha, ele está aqui na cidade e ele está se deparando com uma situação muito chata. Estão vendo? Ele está com os ouvidos tapados, porque ele está em um local que tem muito barulho. É carro de som tocando, é buzina tocando, é avião passando, é caminhão acelerando, é caixa de som. Então, a reação que ele está tendo é o quê? De tapar os ouvidos. Quem nunca, quando deu aquele trovão, fez assim, ó? Pois é. Por quê? Porque o barulho é muito alto. Quando a gente fala baixinho, bem baixinho, a gente tem que se esforçar para saber o que as pessoas estão falando. Mas quando elas falam muito alto, a gente se espanta e faz o quê, ó? Tapa os ouvidos, porque a nossa audição, né, os nossos ouvidos, eles são sensíveis aos sons. O que eu tenho aqui? Quem sabe? Quem sabe? Uma caixa de som. É uma caixinha de som. Essa caixinha de som, ela é feita para escutar música. Isso mesmo. Justamente, né? A música que é ali, a linguagem da alma, que expressa os nossos sentimentos, que faz com que o nosso dia mude, que deixa a gente feliz para dançar, para se divertir, para sorrir. Porém, precisamos aprender a usar as ferramentas, né, da música de forma adequada. Por quê? Porque tem gente que quando vai escutar uma música, né, geralmente os nossos vizinhos, que eu tenho certeza que ninguém aí da sua casa faz isso, bota o som, né, muito alto. Parece que ela quer que ela escute o som, o vizinho, a rua toda, o bairro todo e, se puder, a cidade toda escute o que ela está escutando, não é verdade? É tão alto que incomoda. Você vai para o lugar mais silencioso da sua casa e o som continua lá, parece que está bem aqui no seu ouvido, não é verdade? Então,
Não pode acontecer isso, porque a nossa audição ela é muito sensível, tá? Existe um limite em que nós podemos estar absorvendo o som. E se nós passarmos desse limite, vamos prejudicar o nosso instrumento natural, que é a audição. De todos os instrumentos naturais, de todos os sentidos que nós temos, né? Lembrando que temos 5, que é a audição, o olfato, o tato, o paladar e a visão. De todos os 5, especificadamente nós utilizamos obrigatoriamente na música, que é qual? A audição. Porque se você não ouve, você não vai poder reconhecer, né, o som que você que está ali naquele momento. Você não vai conseguir escutar a música. Sem falar que com a audição nós nos comunicamos com as pessoas. Assim como eu estou falando aqui, você consegue me escutar e consegue me entender. Assim funciona a nossa audição, também para a comunicação com as pessoas. Você fala com a sua boquinha e você escuta o que as pessoas vão falar para você com a sua audição. Você já imaginou como seria se você não escutasse mais? Então vamos fazer uma experiência agora. Você vai pedir para o seu papai ou para sua mamãe falar para você falar alguma coisa para você, um texto ou algo do tipo, alguma coisa para ela falar, tá bom? Ou então para que ela pegue algum objeto e faça algum barulho. E aí você vai pegar os seus 2 dedos indicadores, tá bom? Não esqueça de limpar eles bem antes de colocar nos seus ouvidos, tá? Vou até limpar aqui o meu com álcool em gel para poder ser uma limpeza bem feita. Certo, limpei. Agora eu vou tapar os meus ouvidos. Vou colocar a ponta dos indicadores bem aqui no buraquinho dos ouvidos, tá? Só para que nós possamos fazer essa experiência. Você vai colocar agora. Coloca. Quando você colocar, você vai perceber que todos os sons que estão ao seu redor vão diminuir, tá? Tira rapidinho para ouvir o tio. Ó, vocês vão perceber que quando vocês colocarem um dedo no ouvido, vocês vão ter um corte ali dos sons que vocês estão ouvindo. Se você falar alguma coisa, parece que a sua voz está na sua cabeça, porque você vai ter mais amplitude para escutar a sua própria voz do que aquilo que está ao seu redor. Agora você vai falar assim, ó, mamãe, quando eu tapar os ouvidos, você vai falar alguma coisa, tá bom? Vamos lá. 3, 2, 1. Tapou. E aí, você escutou? Bom, se você escutou, né, provavelmente foi bem baixinho, né? Ou seja, quando você tapou ali os seus ouvidos, o som ele já não conseguiu entrar com a mesma qualidade que estava entrando antes. Agora vamos fazer uma outra experiência. Você vai pedir agora para sua mamãe, para o seu papai, ou vovó, quem esteja aí com você lhe auxiliando nessa experiência. Vai pedir para ela ficar um pouco mais distante, tá? Por exemplo, você vai ficar aqui na porta da sala, ela vai ficar lá já quase perto da cozinha, tá bom? Ela não pode gritar, vai ter que falar normalmente alguma coisa ou fazer algum som. E aí você vai tapar novamente os ouvidos e vai fechar os olhos para que você não possa olhar os lábios dela, porque se você ler os lábios dessa pessoa, você vai acabar aqui entendendo o que ela está falando, tá? E a gente quer fazer essa experiência para vocês verem como é mais ou menos uma pessoa que não tem audição, certo? Vamos lá. Peça para a pessoa que está aí com você se afastar um pouco mais, ficar um pouco mais distante. E agora você vai tapar os ouvidos novamente e ir avisando ela. Olha só, quando eu tapar os ouvidos, você fala novamente, tá bom? Vamos lá. 3, 2, 1. E aí, quem escutou alguma coisa? Se você conseguir escutar, ó, parabéns! Ou você tem uma audição super top, ou então você não tapou os ouvidos direito. Mas o certo é que você não escute, porque o som ele está distante, a viagem que ele fez para chegar nos seus ouvidos foi maior, ou seja, ele já chegou cansado, né, da viagem para chegar nos seus ouvidos, e quando ele foi chegando, de repente se deparou com uma barreira, que era o seu dedo, então ele não conseguiu chegar até os seus ouvidos.
né? Então essa é a realidade de uma pessoa que tem problemas auditivos ou deficientes auditivos, que são pessoas que não conseguem ouvir, tá? E você sabia que você, isso mesmo, que está me escutando perfeitamente e que escuta os sons que estão ao seu redor perfeitamente, também corre o risco de se tornar uma pessoa deficiente auditiva? Tio Felipe? Como assim, tio Felipe? Isso mesmo. Isso porque temos um grande vilão na nossa audição que está do nosso lado. Ou pior, pode estar agora, nesse momento, com você. Sabe o que é? Ó, o fone de ouvido. Mas tio Felipe, é errado usar o fone de ouvido? Não, não é errado usar fone de ouvido. Pelo contrário, é certo quando você quer escutar um som sem incomodar outras pessoas ou sem ser incomodado pelas pessoas. Mas qual é o grande problema? O problema é que as pessoas elas não sabem utilizar o fone de ouvido da forma certa. E você, como é aluno do tio Felipe, do professor de música, vai saber a partir de agora como usar o fone de ouvido de forma correta. No nosso celular, no nosso tablet, smartphone, existe um limite em que o telefone ele sempre avisa quando você vai passar ali do limite de audição, tá? Ou seja, você não pode colocar o seu volume no máximo quando estiver ligado no fone de ouvido. Apesar de que pode estar um barulho muito grande lá fora onde você estiver e você quer escutar melhor que está no seu fone de ouvido, não aumente o seu fone de ouvido no máximo, tá bom? Por quê? Porque se você ficar usando o seu fone de ouvido no máximo, toda vez que você for utilizar ele, a sua audição começará a se perder aos pouquinhos. E quando você crescer, tiver bem grandão assim, da idade do seu papai e da mamãe, você vai perceber que a sua audição já não é mais a mesma quando você era menor. Por quê? Porque você passou a vida inteira usando os fones de ouvido no máximo e a sua audição começou a se desfazer aos pouquinhos. Porque essa região aqui é muito sensível. Se a gente consegue ouvir um som de uma pessoa que passa lá na rua, de um carro, de um caminhão, não é? Imagina só um som que está aqui dentro do seu ouvido e no máximo, não é verdade? Isso é uma agressão para a nossa saúde auditiva. Então nós temos que saber usar com sabedoria os nossos fones de ouvido, tá? Olha só, eu tenho 2 fones de ouvido aqui, um branquinho e esse aqui da cor preta, ó, tá? Ambos eu utilizo de forma correta. Eu uso o fone de ouvido sim, uso para escutar música, eu uso para falar no telefone, eu uso para diversos tipos de outras coisas. Mas eu nunca coloco eles no máximo, porque eu sei se eu colocar no máximo, a minha audição será prejudicada e eu corro o risco de não ouvir tão bem futuramente, tá bom? Outro instrumento natural que nós utilizamos é o tato, que são as nossas mãos. Nós utilizamos para sentir as coisas, tá? Nós, os seres humanos, temos a capacidade de sentir a música também através das vibrações, tá? Outra experiência legal que você pode fazer em casa é colocar uma caixa de som para tocar, caso você tenha. E quando ela estiver tocando, você colocar a palma da sua mão aqui no fone dela, né, da saída do áudio. Você vai sentir as vibrações da música, né? Então você vai perceber que é possível sentir a música também com as mãos. Sem falar que com as mãos também, nós tocamos os instrumentos. Grande parte dos instrumentos, né, me arrisco a dizer que quase todos, utilizam as mãos. Então é necessário ter muito cuidado com o nosso tato também. E falando em cuidado, e aproveitando que já estou com o meu álcool em gel aqui, eu só queria lembrar vocês que essa ferramenta bem aqui é uma maravilha, uma bênção do Senhor na sua vida, tá? Então não deixe de utilizar. Use um álcool em gel e use de forma adequada, não faz só isso aqui não. De botar e fazer assim, tá limpo minha mão. Não. Lembre-se, assim como a audição, as suas mãos também são instrumentos muito importantes, não só para a musicalização, mas para a sua vida, tá? E decisivo até para a sua saúde nesse momento que a gente está passando. Passe álcool em gel com calma e com muito cuidado, tá bom? Ó, bota, não precisa ter pressa. Passa na palma da mão, passa na costa da mão, passa na costa da outra, bota mais um pouquinho, não tem problema, se acabar o papai e a mamãe compra de novo. Pega assim, ó, faz desse jeitinho assim, ó, e passa aqui, ó, para limpar as unhas, ó, que nas unhas também ficam algumas bactérias guardadas, ó.
limpou direitinho, limpou o pulso, agora sim, ó, tá legal. Lembrando que o álcool em gel também, ele não substitui a lavagem com sabão, tá? Se você tem acesso a sabão e a água, lava com sabão mesmo. O álcool em gel é só para se você estiver num lugar que não tem água, que não tem sabão, tá? Não deixe de higienizar suas mãos. Cuide da sua saúde, cuide da sua saúde auditiva, cuide da saúde das pessoas que estão ao seu redor, tá bom? A nossa aula fica por aqui. Um forte abraço. Tô com muita saudade de vocês, muita mesmo. E até a próxima semana. Tchau, tchau e bom final de semana para vocês.